Boa noite, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui, vamos ganhar a noite. Desejo a vocês uma boa aula para mim. E desde já reforçando uma reflexão que a gente está tendo aí há algum tempo, que é a necessidade da gente se adaptar com esse novo modelo de trabalho, tá? Com esse nosso novo modelo de estudo não presencial, não é? E me parece que dentro desse novo modelo, a atenção à palavra, a atenção aos detalhes do que é dito, determina a compreensão ou não de um conteúdo. Então eu vou me esmerar, eu vou me esforçar bastante, tá? Para estar tentando passar para vocês em detalhes o conteúdo da nossa disciplina de hoje, tá? Fazendo algumas analogias e vocês entendendo que quando eu faço as analogias não se trata de uma brincadeira, se trata de um link com uma ideia que se quer formar a respeito do conteúdo do nosso estudo. Nós estamos estudando o processo de execução. Tá? Nós estamos estudando o processo de execução. Já saímos do processo de conhecimento, é necessário que a gente retome algumas ideias para formar o link, né? Então a gente estudou conhecimento, processo de conhecimento, agora a gente está numa outra fase, onde eu expliquei para vocês na aula inicial que, diferente do processo de conhecimento, o processo de execução é um processo que visa resguardar, visa preservar, visa manter as relações de crédito na sociedade, né? Tem uma música muito interessante que eu tenho escutado do Ed Mota, que tem assim um swing muito legal, e ele fala uma série de coisas na música dele lá, né, inclusive da morte do Manuel e tal, mas tem uma frase específica na música que Ed Mota canta, que por sinal tem o nome Manuel, que diz o seguinte: minha avó sempre dizia, o mundo é maravilhoso, o ser humano é que não é legal. Né? Então, essa frase de Ed Mota, para mim é o mote da música toda. O mundo é maravilhoso, o ser humano é que não é legal. Tá? Essa dissonância do comportamento humano é que obriga à estruturação de normas jurídicas. Tá? A gente só tem normas jurídicas justamente por causa das mazelas, das deficiências humanas. E o processo de execução, a gente vai ver aqui, tá? Ele visa corrigir algumas mazelas da natureza humana. Né? Se o mundo é maravilhoso, o ser humano às vezes não é tão legal. E a sociedade, como ela precisa estar harmonizada, então você vem com disposições normativas para buscar dar esse contexto de existência harmoniosa. Né? Eu lembro que na nossa última aula a gente falou sobre o artigo 771, né, que era dos títulos extrajudiciais. Né? E eu conversei com vocês, e aqui a palavra tem que ser muito bem clara, tá? A compreensão da palavra tem que ser muito bem clara, que os títulos extrajudiciais são títulos que têm muito peso, tá? Tem muito peso, eles carregam relações de comércio, relações de serviço, relações obrigacionais, mas eles não têm nada a ver com título judicial. É uma outra natureza de instrumento normativo. Tá? Se as sentenças, os acórdãos são instrumentos normativos, os títulos extrajudiciais têm outra natureza, tá? Tem características diferentes. Tá? Isso é importante. Tá? Ter essa diferença conceitual é importante. Isso nós falamos na última aula. Tá bom?
Então vamos lá. Então nós vamos lá. Vamos ver, por exemplo, o artigo 772 do Código de Processo, que diz assim, ó. Aqui a gente já está falando em título extrajudicial, já estamos falando em execução, tá? O 772 diz assim, ó. O juiz atua na ação executiva, ele atua de forma a determinar que o sujeito forneça dados e documentos na exigência dele, juiz. Tá? No processo de execução, como essa execução é sempre forçada, tá? Forçada em que sentido? Onde sempre se obriga, tá? Onde o Estado está sempre obrigando que alguém cumpra uma obrigação formalizada através de um documento, tá? O artigo 772, ele diz que o juiz tem poder, tá? O juiz tem poder de, por exemplo, determinar para alguém, para um sujeito, tá? Que apresente documentos, que apresente provas. Exemplo do que eu digo. Numa execução, por exemplo, um juiz pode determinar a um gerente de banco que forneça dados de uma conta bancária de um terceiro, para que ele possa cumprir o processo de execução. Tá? Então, o 772 do Código de Processo Civil, em execução, está dizendo justamente isso. Olha o poder do juiz. Olha o poder do juiz. Aqui ele não chama as partes para conversar, ele determina procedimentos. Tá bom? Aí a gente vai para o artigo 773 e diz assim, ó. O juiz poderá determinar medidas para cumprir a ordem de entrega de coisas. Então, olha mais uma vez a natureza do processo de execução. Tá? Eu vou tentar ir formando esse mosaico com vocês para no final a gente ver o que é execução. Tá? O juiz, tá, ele pode determinar medidas para cumprir a entrega de coisas. Então, por exemplo, num processo de execução, antes de terminar o processo, o juiz já pode determinar a apreensão de uma máquina, a apreensão de um veículo. Tá? Ele tem essa força, tá? Ele tem esse poder no processo de execução. Isso é o que diz o artigo 773. E eu espero que vocês acompanhem comigo aí, tá? O 774 diz o seguinte, olha só, o 774 tem uma coisa interessante. O 774 tem uma coisa interessante, que eu quero aqui trabalhar com vocês. O artigo 774, ele traz o conceito de ato atentatório à dignidade da justiça. Então imagina o seguinte, se o mundo é maravilhoso e o ser humano nem sempre é legal, olha só. Então a própria lei já está dizendo assim para a sociedade, ó, tem certos comportamentos seus que se você tiver no processo de execução, é ato atentatório à dignidade da justiça e você vai ser penalizado. Agora, o que eu estou tentando colocar para vocês, e isso está explícito no artigo 774, é que se a gente não tivesse tantas mazelas naturais, tá? Se o ser humano não tivesse tantas mazelas, esse artigo não precisaria existir. Tá? O conceito de ato atentatório à justiça. O que se quer dizer é o seguinte, que num processo de execução, alguém pode atentar contra a justiça. Tá? Aí vem o 774 e diz, olha, ato atentatório à dignidade da justiça. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Um exemplo do que é um ato atentatório à dignidade da justiça. É fraudar a execução. Tá? Então imagina aqui comigo. Tá? Existe um credor. Esse credor ele tem um título, tá? De execução forçada, é um título forte. Ele busca o Estado para satisfazer esse título dele, move uma ação de execução, o Estado recebe essa ação, promove essa ação, tá? O Estado cita o réu, tá? Cita o executado, na verdade, né? Então, o exequente é aquele que é o detentor do crédito, ele
ele busca o Estado cita o executado e, eventualmente, o executado que está nessa outra ponta aqui, ó, tá? Então, se ele está nessa ponta, ele tem a obrigação de cumprir, tá? De cumprir o que ele combinou com o exequente, que é o credor, mas ele pode ter nesse processo aqui um ato de fraude, tá? Um ato fraudulento, hipotético, como exemplo. Tá? Então segue um processo de execução, esse executado, sentindo que vai sofrer a força do Estado, ele desaparece com patrimônios, vende bens, esconde bens, tá? Eventualmente dilapida o seu patrimônio. O nome desse tipo de procedimento é fraude à execução e é um ato atentatório à dignidade da justiça. Agora, a analogia que eu faço, tá? A comparação que eu faço como um processo, tá? Gostaria que vocês tivessem isso como um processo de lembrança, é que a existência do processo de execução, ela pressupõe a possibilidade, tá, do ser humano não ser tão legal. Ou seja, dele buscar frustrar o crédito do exequente. Tá? Então, se você observar a continuidade dos artigos que nós vamos lendo, tá, em execução, o que a gente vai perceber é uma busca constante de preservar o patrimônio para saldar o credor, em razão de comportamentos fraudulentos do executado, né? Então, eu citei para vocês fraude à execução, e já expliquei o que é, tá? E repito, num processo de execução, o executado aqui no final, percebendo que pode ter um prejuízo patrimonial, ele desaparece com esse patrimônio. Vende um carro, vende uma casa, esconde máquinas. Isso é considerado como um ato atentatório à dignidade da justiça, que é o que dispõe o 774. Citei fraude à execução e coloco como uma nota aqui, ó. Eu quero como sugestão, peço a vocês, que vocês façam uma leitura. Nós vamos aqui para o 774, olha aqui, ó. 774 diz assim: considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado. Comissiva, fazer algo ou deixar de fazer algo, tá? Em prejuízo do processo de execução. E eu citei o inciso primeiro, que é fraude à execução. Expliquei. Aquele que esconde bens, frauda bens, tá? Aí eu tenho o inciso segundo, o inciso terceiro, o inciso quarto, o inciso quinto, que são todos atos, e tem o parágrafo único, que são todos atos considerados atentatório à dignidade da justiça. Eu quero que vocês façam uma interpretação para mim, isso como um trabalho, tá? Eu já falei do inciso primeiro, eu quero que vocês façam para mim uma interpretação do inciso 2 até o 5º e do parágrafo único. Interpretar isso no sentido de o Estado tentando buscar uma harmonização social, onde existe um credor e um devedor, dentro de uma relação comercial, de serviços que eles firmaram, um está cobrando o outro, o Estado mediando essa relação, tá? Você imagina se não tivesse o Estado, o credor ia lá e ia bater no executado. Então precisa do Estado para mediar essa cobrança, né? Que a gente chama de execução, né? E eu queria que vocês fizessem para mim uma análise, uma interpretação de vocês dos incisos 2º até o 5º, tá? E também do parágrafo único do 774. O parágrafo único do 774 vem dizer que, nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa no montante não superior a 20% do valor atualizado do débito em execução, no caso de haver fraude à execução, né?
eu queria que vocês escrevessem para mim como vocês interpretam isso, tá? Então a gente sai do artigo 774, já com essa proposta de exercício, tá? Que eu fico esperando de vocês, e vamos para o 775, tá? O 775 eu vou pedir também para vocês uma atenção. O 775 diz assim, ó: o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas algumas medidas executivas, tá? Por que eu vou parar um pouquinho no 775 com vocês, antes de entrar na ideia? A gente, quando falava de processo de conhecimento, a gente usava a expressão autor e réu, né? Quando a gente falava em processo de conhecimento. No processo de execução, a gente fala em exequente e executado, tá? A terminologia correta seria exequente e executado. Eu falei, poxa, vamos ver o que é exequente, né? Por que exequente? Isso é um processo mnemônico, é para gravar, tá bom? Exequente é exsequentes, que é uma conjunção, exsequentes, que é uma conjunção de origem latina, que significa pessoa que promove uma execução, tá? Exsequentes. E entes é pessoa, exequentes, tá? Então, o que é o exequente? Exequente é a pessoa que procura, tá? Que busca uma execução, tá? Daí a diferença entre autor e réu. Porque se você pensar em exequente está querendo sempre a obtenção do seu crédito, tá? É a pessoa que procura, que promove uma execução para restituição do seu crédito. Exsequentes é a pessoa que procura a obtenção da sua execução. E por isso, em execução, a gente não fala autor. Em execução, a gente fala exequente, que é a mesma figura, é uma figura paralela, tá? Paralela ao autor. Só que em execução, a gente chama de exequente. E a figura paralela ao que seria o réu no processo de conhecimento é o executado. Tá? Por questão óbvia, é aquele que está sendo perseguido pelo exequente, aquele a quem se busca, tá? A satisfação do crédito do exequente. Eu gostaria que vocês atentassem para essa questão na promoção do título, da ideia de não dizer exequente por dizer exequente. Tá? Você saber que exequente é exatamente uma pessoa que está figurando num processo de execução. Tá? E que está figurando num processo de execução na persecução, perseguindo um crédito. Tá? Exequente sempre está perseguindo um crédito. Tá? E por uma questão óbvia, o executado é aquele perseguido. Tá? Aquele que está sendo objeto de expropriação, nós já falamos sobre isso, tá? De ser expropriado no seu patrimônio para satisfazer o exequente, tá legal? Então essa é uma nota importante para a gente não falar coisas só por falar, tá? Entender que exequente é quem persegue, é quem promove uma execução. Então, isso aí, essa nota eu queria que vocês refletissem sobre ela, tá? Eu queria também que vocês vissem no artigo 775 que é possível que o exequente, tá? É possível que o exequente, no processo de execução, ele desista da pretensão dele executiva. Tá? Então ele começou um processo, ele buscou o Estado, propôs ação executiva e por um motivo qualquer, tá? A gente vai até tentar imaginar uma situação hipotética,
por um motivo qualquer, no transcorrer do processo executivo, no processo de execução, ele pode desistir de toda a execução ou de parte da execução. Tá? Como, por exemplo, o exequente propõe uma ação executiva na obtenção de recuperar um crédito, um título de crédito configurado por um contrato de locação, tá? Por um contrato de locação garantido por um fiador. Tá? Ele propõe essa ação e no transcorrer da ação ele descobre que aquele contrato é fraudulento e que o fiador jamais deu fiança, deu garantia àquela locação. Tá? Então ele pode eventualmente desistir dessa ação executiva. Tá? A desistência da ação executiva pode gerar problemas para o exequente. Né? Tá aqui, ó. Olha cá, o 776. O exequente ressarcirá o executado. Então você imagina assim, uma hipótese. Tá? O exequente, aquele que persegue seu crédito, propõe uma ação de execução contra o fiador de uma locação. O locador sumiu, hein? Sumiu, o locador sumiu. E restou ao exequente propor a ação de execução contra o fiador. Tá? Contra o fiador. E propôs a ação contra o fiador para receber seu crédito, porque o fiador garantiu aquela locação. Tá? Só que no transcorrer do processo de execução, ele descobre, hipoteticamente, que aquele fiador jamais esteve em São Paulo, que na época que foi feita a locação ele não estava em São Paulo, que aquela assinatura não é dele. Tá? Só que ele já foi executado, o processo de execução já está contra ele lá. Tá? Então o exequente pode desistir, percebendo que moveu a ação de execução contra a pessoa errada. Neste caso, pode incidir o artigo 776. Olha o que diz aqui, ó. O exequente ressarcirá ao executado os danos que fez com que ele sofresse. Tá? Danos processuais, de contratação de advogado. Tá? Então, daí uma outra reflexão também, né, da responsabilidade da propositura de uma ação de execução. De você observar se os títulos de crédito que você tem são títulos fortes, são títulos sustentáveis. Né? São títulos que viabilizem, de fato, o sucesso de uma ação executiva. Né? Depois a gente vem aqui para as partes, né? Que é o 778. Quem são as partes, né, num processo de execução? Podem promover a execução forçada o credor, tá? Aquele que tem o crédito, e a quem o título de crédito dá a ele legitimidade para propor essa ação. Tá? Então, podem promover a ação forçada o Ministério Público, tá? Pode promover o espólio, tá? Pode promover herdeiros, sucessores. Tá? Todos esses são partes que podem promover um processo de execução. Agora, olha só que coisa interessante. O 778, ele indica quem são as partes que podem promover o processo de execução. Tá? E o 779 vem, a execução pode ser promovida contra. Tá? Então, 778 diz quem pode ser exequente, e o 779 vem dizer quem pode ser executado. Tá? Quem que pode ser executado? O devedor reconhecido como tal no título executivo. Tá? Eu vou dar um pulo aqui, hein? Vou dar aqui um pulo com vocês. Olha o que diz o inciso primeiro aqui. Olha o que diz o inciso primeiro do 779. A execução pode ser promovida contra,
Ó, o inciso primeiro, o devedor reconhecido como tal no título executivo. E na aula passada, eu pedi para vocês estudarem o artigo 784, que são os títulos executivos extrajudiciais. Tá? Eu pedi para vocês estudarem isso. Alguns até já me mandaram trabalho sobre isso. Tá? Então, ó, a execução pode ser promovida contra o devedor, tá? Reconhecido naquele título, naqueles títulos, na verdade, né? Naqueles títulos que estão no 784. Tá? Vou citar como exemplo um aqui que eu gosto muito de exemplificar, porque é um título simples de compreender. Tá? O 784, ele diz assim, são títulos executivos extrajudiciais. O documento particular, um documento particular, assinado pelo devedor. Olha o devedor aqui do 779, ó. Tá, ó. É o mesmo devedor do 779, ó. É título executivo, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Tá? Então, se você tiver um documento, tá, onde uma pessoa se posiciona como devedora, tá, assinado por duas testemunhas, ela se enquadra aqui, ó. A execução pode ser promovida contra o devedor. Olha aqui, tá? A execução pode ser promovida também contra o espólio. Tá? Então você imagina que você tem um devedor que faleceu, tá? Mas deixou bens. Tá? Os bens desse devedor podem ser objeto de execução. Tá? A execução pode ser promovida contra o fiador. Eu acabei de dar um exemplo aqui do fiador. Tá? E deixa eu ver se eu pus algum exercício para vocês aqui. Das partes. Tá, pus sim. Pus sim. Eu pergunto para vocês aqui assim, eu gostaria que vocês fizessem um exercício para mim. Quem pode promover a execução forçada? Tá? Quem é que pode promover a execução forçada? Nós já falamos sobre isso. Tá? Manda para mim aí, quem são as pessoas que podem promover uma execução forçada? Tá? O 778, documento particular assinado por duas testemunhas, já falei, é um título executivo. Quem pode ser alvo? Tá? Estou questionando vocês. Quem pode ser alvo de uma execução forçada? Olha cá, 779, fica comigo. Fica comigo. Quem tiver com o código aí, dá uma olhada. Quem pode ser alvo de uma execução forçada? Devedor, espólio, um novo devedor, que eu chamo o devedor de assunção, né? Então, eu sou devedor, alguém compra a minha dívida. Tá? Alguém compra a minha dívida, então esse que comprou a minha dívida pode figurar como devedor. Tá? Fiador, já falei. Tá? Aquele que oferece um bem em garantia, tá bom? Então, você imagina um contrato, tá? Um contrato feito entre duas pessoas, tá? Tá? Contrato, duas pessoas. E um terceiro oferece um bem para garantir essa relação contratual. Tá? Esse terceiro pode ser executado. E eu vou virar essa folha aqui perguntando para vocês o seguinte: isso é exercício. Tá? Como está gravado, eu estou pedindo várias coisas para vocês. Como está gravado, vocês vão rever essa gravação. Olha uma questão que eu estou propondo para vocês. O artigo 779 trata, além das já ditas pessoas aqui, que eu já falei, ó, devedor, espólio, fiador, aquele que oferece bem em garantia. Além de todas essas, uma outra pessoa a mais. Tá? Que outra pessoa é essa que pode, tá? Que está no 779, e que pode também
ser alvo de ação executiva? Eu estou olhando ela para ela aqui, ó, tá? Eu quero que vocês me digam quem é essa outra pessoa que pode ser alvo e por quê, tá? Eu estou olhando para ela aqui, ó. Estou com o meu código aqui, estou olhando para essa outra pessoa que pode eventualmente ser executada, tá? E eu estou questionando vocês como um exercício de quem é essa outra pessoa e por que ela pode ser executada. Agora nós estamos aqui no 780, competência. Beleza, competência, competência. Eu lembro que quando a gente falou de competência, competência era uma dimensão da jurisdição, lembra disso? Então, qual é a competência para o processo executivo? Tá? Qual é a competência? Primeiro, você tem que ter um juiz competente num processo executivo. Tá? Você tem que ter um juiz que tenha competência, tá? Para promover, para gerenciar um processo de execução. Tá? Exemplo, contraposto. Por exemplo, um juiz de falência, a natureza dele não é de promover ação executiva. Tá? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, você tem varas específicas de execução, onde o juiz só trabalha com execução. A competência dele são processos executivos, extra-executivos, extrajudiciais. Tá? Então, também tem um juiz competente para isso, tá bom? Então, isso é quanto ao juiz. Qual outra competência também que o artigo 781 até o 782 apresenta para a gente? Por exemplo, a competência do lugar da execução. Tá? Então, por exemplo, você tem um contrato, um título extrajudicial. Você formou esse título extrajudicial. Nesse contrato se diz assim: qualquer uma das partes que entrar em conflito resolverá no Fórum de Santo Amaro. Então a competência é o Fórum de Santo Amaro. Se o contrato disser que é o Fórum de Santo Amaro, é o Fórum de Santo Amaro. Tá? Se houver uma relação contratual de uma execução de título extrajudicial, por exemplo, você pode ter como competente o lugar onde mora o executado, onde reside o executado. Tá? É uma competência legítima. Uma outra hipótese, se você tem uma obrigação fundada num título extrajudicial, você pode, e essa obrigação é fundada, por exemplo, na entrega de bens. A gente vai estudar isso no futuro. Você pode entrar com a ação, fica sendo como um foro competente, o lugar onde tá instalado esse bem. Tá? Essas máquinas, esses equipamentos. Legal? Se você tem, por exemplo, um processo de execução extrajudicial contra vários executados, vários, tá? Então você tem aqui o exequente e vários executados. Você pode, é competente, por exemplo, um juiz do local onde more qualquer um desses executados. Tá? Um mora em Santos, o outro mora no Rio, o outro mora na Paraíba. Qualquer local desses que você escolher é um foro competente, tá? E por último hoje, para nossa aula não ficar muito densa, eu queria trabalhar com vocês com os requisitos, é o artigo 783, tá? Quais são os requisitos necessários para realizar qualquer tipo de execução, tá? Eu queria que vocês prestassem atenção, isso vai ser exercício sério, fora da compreensão desses elementos, a gente não entende execução, hein? Tá? Quais são os requisitos de um título extrajudicial apto a ensejar uma ação executiva? O título tem que ser certo, tem que ser líquido e tem que ser exigível. Eu vou fazer en passant, rapidamente, um comentário sobre cada um, mas quero um trabalho sobre isso. Sobre o que é certeza,
sobre o que é liquidez e sobre o que é exigibilidade de um título extrajudicial. Certeza. Certeza é a explicitação da natureza do direito que tem, do direito contido no título. Tá? Por exemplo, num cheque, tá? A certeza é o valor que está lá. R$100, R$10. Tá? Tá? Liquidez é a determinação do objeto da obrigação. Tá? Liquidez, por exemplo, se você tem um cheque, a liquidez é a certeza de que você deve cumprir aquela obrigação de pagamento. Tá? E a exigibilidade. A exigibilidade, esse é um elemento super interessante. Exigibilidade é o termo. Se acostume com essa expressão, é o termo. A exigibilidade é a condição, o termo ou a condição. O que significa termo ou a condição? Quando eu estabeleço uma relação com você, eu estabeleço um termo de compromisso. É um momento em que eu tenho que cumprir, ou uma condição para cumprir. Tá? Então, exigibilidade é quando acontece o termo hipotético. Eu estabeleço um contrato com você e digo que vou pagar no último dia do mês. O termo é o último dia do mês. Tá bom? Ou uma outra hipótese que não é termo, é condição. Eu estabeleço um contrato com você e digo que só vou cumprir esse contrato quando iniciar o inverno. É a condição. Quando iniciar o inverno, eu estou obrigado. Quando terminar o mês, é o termo, eu estou obrigado a cumprir essa obrigação. Isso é exigibilidade. Tá? Então, quais são as condições, tá, que legitimam uma ação executiva fundada em título extrajudicial? Certeza, liquidez, exigibilidade, trabalho. Tá? Eu preciso que vocês me apresentem um trabalho sobre certeza, liquidez e exigibilidade. Este é trabalho. O que eu pedi para vocês anteriormente, eu quero comentário. Aqui eu quero um trabalho. Tá? E o termo para a apresentação desse trabalho, se nós considerarmos hoje dia 14, é isso? O termo é dia 25 de abril. 25 de abril, olha, 25 de abril. 25 de abril, Revolução das Rosas, tá ok? Dia 25 de abril. Meus alunos, bom descanso para vocês, bom estudo. Eu peço que vocês revejam esses assuntos que nós debatemos, tá? Senão não tem sentido, fica muito complicado a gente abrir espaço para nossa aula de amanhã, tá? Revejam, tá? Uma boa noite a todos.